Seja bem-vindo para o nosso vídeo sobre o Código Anbima para regulação de ofertas públicas. Bom, a primeira coisa importante é que esses códigos da Anbima, por mais que a prova às vezes tente dar uma hiper complicada, assim, segundo o Código Anbima, não sei o que, ai meu Deus, não lembro esse código, ele vai falar muito de coisas bem pontuais, bem dia a dia. Então, se tu conseguir, na hora da tua questão, abstrair que ele está falando de um código e tentar entender aqui uma pergunta sobre linhas gerais, tu consegue normalmente passar por eles sem maiores dificuldades. Bom, como tu bem sabe, a Anbima, né, ela é um órgão de uma entidade de autorregulação, tá? E ele tenta fazer o quê? Trazer regras para ajudar, para deixar mais claro algumas regras para a realização de ofertas públicas. Oferta pública é quando eu chego nos investidores para ofertar, né, justamente ao público, né, ofertar produtos de investimentos. Então, se eu quero fazer uma emissão de debêntures, e não é uma emissão de debêntures exclusiva para investidor qualificado, por exemplo, chama de oferta pública, quando eu chego no público em geral, tá? Essa é a grande ideia. Então, ele vem trazendo regras complementares à legislação para fazer a questão de oferta pública, tá? Vamos lembrar que quem é que atinge esse código, né? Quem faz parte da Anbima, né? Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro de Capitais. A Anbima, prova por qual você está estudando e por a sua instituição faz parte disso, ou a instituição que você quer entrar faz parte da Anbima, naturalmente, e é por isso que você está entrando. Não tem força de lei, a questão de autorregulação, que nem eu falei ali antes. Ok, então, o que é esse tal de código, esse propósito do código? Bom, a ideia básica é o seguinte: sempre que houver oferta pública, né, seja ela primária ou secundária, porque primária é quando o recurso vai para o cofre da empresa, e secundária é quando não vai para o cofre da empresa, vai para os atuais acionistas. Okay? Então, vamos supor, olha, o próprio Carrefour, esses tempos, você deve ter assistido essa aula, ele fez uma oferta lá de, eu não lembro exatamente o valor, mas sei lá, 5 bi, né? 3 bi foi para o cofre da empresa, oferta primária, e 2 bi foi para os atuais acionistas, ou seja, chama de oferta secundária. Mas também foi uma oferta pública. Então você pode estranhar, mas pode acontecer isso, tá? Então a ideia do código é trazer princípios e regras para as ofertas públicas, tá? Importante dizer que aonde é que o código não entra? Onde é que essas regras dos códigos não entram? Quando não for uma oferta pública. Então, quando for uma oferta de esforços restritos. O que é uma oferta de esforços restritos? É quando é mais restrito. Então, eu não vou em todo mundo, só vou fazer menos esforço, vou só investidor qualificado, por exemplo, ou investidor profissional. Oferecer só para fundos de investimentos, por exemplo. Esses caras, como sabem mais, eu não preciso seguir uma série de regrinhas que esse código pede. Por quê? Porque não vou lá no público geral. E a ideia do código é proteger o público em geral, e não os qualificados. Ou quando for uma oferta pública de um lote único. Também ele fala o seguinte, olha, quando for uma oferta pública de microempresa, esses caras aqui, que a lei trouxe facilidades para as microempresas fazerem oferta pública, não precisa seguir as regras do código. Só pensar o seguinte, quando não vai atingir o grande público, não precisa seguir as regras do código, tá? Importante lembrar que não sobrepõe a legislação em vigor. Legal? Bacana. O que são os princípios gerais deste código? De novo, eu sempre digo muito isso sobre os códigos da Anbima, né? Se assim você saber que é um código da Anbima, você saberia identificar esses princípios gerais. Seguir as regras do código, putz, é óbvio que é um princípio geral, porque se eu vou escrever um código, não vai ter como princípio geral seguir o código, óbvio. Incentivar o mercado secundário, também muito óbvio. Evitar concorrência desleal, por quê? Porque daí eu faço todo mundo padronizado, e todo mundo igual na concorrência, e promover a liberdade de iniciativa e de livre concorrência, né? Que casa muito com esse cara aqui. De novo, são sempre conceitos assim, meio viajandão, assim, mas de novo, se eu tivesse colocando uma pergunta dessa, são princípios a serem seguidos no mercado, sem te colocar que é do código da Anbima, tu acertaria de qualquer forma. Então, não precisa te assustar tanto com esses códigos, são bem tranquilos via de regra, tudo bem? Um outro detalhezinho que essa prova pede, mas não te apega nisso. Quais são os documentos, então, que ele fala, né, como padronizados, e o que deve ter para realizar uma oferta pública? Lembrando, né, só quando for efetivamente ao público, não quando for investidor qualificado, né? São dois, basicamente, o prospecto, né, e o formulário de referência, que é um pouco mais técnico, tá? Então, no prospecto eu tenho que dizer, olha, qual é o relacionamento entre os participantes, por exemplo, olha, quem que é o coordenador líder da oferta, quem que são os distribuidores, etc. Tá? Tem que dizer para onde é que vai a grana que eu estou captando. Então, se for secundária, vai para os sócios, é claro, mas se for primário, vai para qual finalidade, tá? E se eventualmente existem alguns conflitos de interesse, tá? Além disso, no formulário de referência,
os índices, as questões de governança corporativa, comentários sobre as demonstrações financeiras, ou seja, tem meu balanço lá, tem a minha demonstração de resultado, tem um comentário que eu quero ter, e se tem algumas pendências judiciais e administrativas ou não. Ou seja, são questões aqui mais técnicas, né? Mais detalhadas no formulário de referência, tá? O coordenador líder pode fazer um resumo da oferta, tá? Mas isso é um item facultativo. Se ele fizer um resumo da oferta, ele tem que dizer para ler o prospecto e formulário de referência, tá? Ele traz o resumo e diz para ler os documentos principais. Essa basicamente é a ideia. Bem simples, bem rápido, sem maiores dificuldades, a gente vai direto para a prova. Como que essa prova pode cobrar? Tenta fazer sem a minha ajuda, tá? Vamos lá. Dá uma pausa e tenta fazer. Com relação ao registro de uma oferta pública na Ambima, segundo o Código Ambima de Regulação de Melhores Práticas de Ofertas Públicas, assinar a alternativa correta. Aí ele fala, todas as ofertas devem ser registradas? Será? Lembra que tem as exceções? Tá fora. Quais são as exceções? Quando for lote único, quando for de microempresa e quando for de uma oferta pública de esforços restritos, ou seja, para investidor qualificado. Somente as ofertas públicas para investidores qualificados. Não faz sentido. Porque a Ambima se preocupa menos com o investidor qualificado, porque o investidor qualificado sabe teoricamente sobre o mercado. Ele quer ditar regras para o investidor de varejo. Porque quanto mais regras tiver, mais claro e transparente vai ser a relação com o investidor de varejo, mais pessoas do varejo vão entrar. Quanto mais entrar, mais desenvolve o mercado. E esse é o objetivo da Ambima, tá? As ofertas públicas com esforços restritos não precisam registradas, porém devem seguir instruções do código, ou as ofertas públicas com esforços restritos não precisam registradas e não precisam seguir as instruções do código. Lembrando, o que são instruções do código? Instruções do código é basicamente para trazer proteção para o varejo. Então ele fala assim, se for esforço restrito, o cara que é o investidor, lembra que esforço restrito é para o investidor qualificado, ele entende mais esse jogo. Então eu não estou preocupado se tu vai... que tipo de informação tu vai dar para o investidor qualificado, porque o investidor qualificado entende do jogo. Então eu não estou nem aí, cara. Esse código não é para esforços restritos. Então, esforços restritos, situações de lote único, é uma situação atípica, o código nem se envolve, porque para investidor qualificado ele entende isso. Então eu não vou me envolver com isso. Então não precisa efetivamente ser registrado e também não precisa seguir as instruções do código, porque é para investidor qualificado que ele entende do mercado. Essa é a ideia, tudo bem? Então, de novo, normalmente sobre código você vai sair sem maiores dificuldades. É só pensar, o código é feito para a população, para o varejo, e não para os investidores qualificados. Pensa nisso, tá? Lembra que o caminho daqui até a tua aprovação depende única e exclusivamente de você. Tá? Tô aqui para te ajudar, vamos junto, mas, é muito fácil. Sempre digo, certificação é fácil. Mas, Lucas, é difícil. Não é isso que a prova não é difícil, a prova não é fácil. Ok, eu sei, tem que estudar. Ok, eu sei. Vai dizer, já fiz, já rodei. Ok, tem problema. Claro que isso não é fácil a prova. Mas eu sempre digo em sala de aula o seguinte, se só depende de ti, estudo, só depende de você, só da tua dedicação. E tudo que depende só de você, eu não aceito que a gente não se dedique ao máximo. Pode chegar lá, pode rodar, não tem problema, vou passar na próxima. Mas, o quanto mais eu tiver, eu tenho que chegar lá com a consciência limpa de que eu me preparei. E isso sim, só depende de ti. Quanto mais tu tiver treinado, melhor tu vai na hora do jogo. Vai ganhar, vai perder? Acontece, é do jogo. Mas a gente tem que sair de lá com a cabeça erguida. Eu me preparei ao máximo. E na próxima a gente vai passar. Então, depende só de ti. E, de novo, estudo é para sempre. Conhecimento é para sempre. É algo que é o teu patrimônio. Só depende de ti, eu vou estar contigo e nós vamos passar. Vamos todos ser aprovados. Eu tô contigo, tá? Beijo, força, tamo junto. Até a próxima. Tchau!